Boa noite, irmãos. A graça e paz de Jesus. É um prazer ver a igreja assim com bastante irmãos numa quarta-feira. Ainda mais quando não é o pastor Rogério que está pregando, né? Nós estamos passando por 12 quarta-feiras, é a campanha. O Dorailton pregou na primeira quarta, a Débora pregou na outra quarta. Hoje eu tenho a oportunidade de poder estar trazendo a palavra para os irmãos. Que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra de Jesus. Eu havia feito um esboço da palavra e, sabe, não era aquilo que Deus queria. E eu entendi ele me falando, não é o que você quer falar, é o que eu quero que você diga. Eu falei, Senhor, eu vou procurar entender, vou procurar. E Deus, ele veio falando comigo bastante hoje. E o que eu tenho são alguns versículos ainda meio sem lugar colocado. Diferente daquilo que eu tinha montado. Todo estruturado, bonitinho. Mas não era aquilo que Deus queria. Eu glorifico a Deus pela vontade dEle, que seja sempre feita nas nossas vidas. Não só no mensageiro, mas na mensagem. Glorificado seja a mensagem. Irmãos, a palavra 2 Timóteo 3,16, ela praticamente não tem muito o que explicar ela. Ela já diz tudo. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Ela é clara, é uma palavra clara. Quando a palavra diz toda escritura é divinamente inspirada, é toda a Bíblia, desde Gênesis, do primeiro versículo até o último de Apocalipse. A Bíblia inteira, ela é divinamente inspirada por Deus. E se nós pegarmos o primeiro versículo de Gênesis, Giovanni, põe em Gênesis 1, primeiro versículo. Nós podemos ler: no princípio Deus criou os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se nós pegarmos esse primeiro versículo, volta no primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Um pequeno versículo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 palavrinhas causa um transtorno, vamos dizer assim, tão grande. Por que entra a ciência? Porque a ciência tem uma teoria diferente da nossa. Nós somos cristãos, nós acreditamos o quê? Que Deus criou o mundo. Essa é a verdade. Mas a ciência, ela entra já em contradição com essa palavra, porque a ciência, ela acredita numa explosão chamada Big Bang. Através da ciência, porque assim, o que é a ciência? A ciência é tudo aquilo que é feito, provado, comprovado. Você faz, você prova e você comprova várias vezes se deu certo. Isso é ciência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim meio absurdo: o câncer. Todos nós sabemos que o câncer é uma doença degenerativa. A ciência provou isso através de exames, através de vários exames, para provar que essa doença é isso. Então aí a ciência entrou e a ciência deu certo. Aquilo que a ciência não prova é teoria. Então nós temos a teoria do Big Bang, que contradiz completamente essa lei para nós cristãos. Albert Einstein e Edwin Hubble, eles começaram com a teoria do Big Bang, juntamente com um padre belga, que eu não vou me lembrar o nome agora. Mas assim, nós sabemos que toda a escritura é inspirada por Deus, que é o que diz na palavra de Timóteo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Paulo, ao escrever essa carta para Timóteo, Paulo estava prestes a ser morto. Ele já estava no cativeiro preso, e Paulo estava prestes a ser morto. Paulo, ele escreve a primeira carta para Timóteo, escreve a segunda carta para Timóteo e também escreve uma carta para Tito, mais ou menos na mesma época, na mesma fase.
praticamente juntas as 3 cartas, onde Timóteo vai para a igreja de Éfeso e Tito é destinado à igreja de Creta, onde tinha um povo mais violento lá. E Paulo, ele pede para Timóteo, por Timóteo ser muito jovem, ele pede para Timóteo não ter um espírito de temor, mas sim de ousadia, para que Timóteo não seja tímido, e que Timóteo vá e pregue a palavra, porque Paulo não era tímido. Em Atos 14, Paulo ele entra na cidade de Listra para pregar o evangelho. Quando Paulo está entrando na cidade de Listra com seus discípulos, vem um homem paralítico, e Paulo ora por esse homem paralítico. E esse homem paralítico com problema na perna, uma deficiência na perna, ele se levanta e ele volta a andar. Aquele povo, quando viu isso, começa a clamar a Paulo, começa a idolatrar Paulo. E Paulo, ele não se sente bem com aquilo, porque aquilo não era dele, mas sim de Deus. E apenas Jesus Cristo era digno de toda a honra e toda a glória. E Paulo então repreende eles. E o que acontece? Os mesmos que estavam adorando a Paulo por ter feito aquele milagre, não entendendo que o milagre era de Jesus, atacam Paulo, apedrejam Paulo. E Paulo se dá como morto, caído no chão, e ele é arrastado para fora da cidade de Listra, como se fosse uma carcaça de um animal qualquer. E Paulo cai no chão lá fora praticamente morto. Alguns estudiosos acreditam que Paulo morreu e ressuscitou, porque em seguida Paulo se levanta. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo acaba de apanhar, se apedrejado, quase morto dentro de Listra. Ele se levanta, sacode a poeira, e o que ele faz? Entra para dentro da cidade pregar de novo. Isso é espírito de ousadia. Nós temos que ser ousados, irmãos. Assim que eu me converti, pequeno trajeto da igreja de casa para a igreja, eu vinha com a Bíblia virada da parte de trás, que é preta inteira, para não aparecer Bíblia escrito, para que os irmãos na rua que me conheciam não vissem. Você está indo na igreja? Então, eu fui ontem. Eu tinha vergonha no começo, porque era algo novo, algo diferente na minha vida. E eu, quando entrei na igreja, eu senti uma coisa diferente também, que eu não sentia, porque eu vim quebrado para a igreja. Quando eu entrei, o primeiro louvor me quebrou, eu chorei. O segundo louvor eu chorei. O terceiro louvor eu chorei. Durante acho que uns 2 meses a palavra que vinha era para mim, porque em toda a área que a palavra tinha que tocar, ela me tocava, porque eu estava quebrado. Eu vim do mundo, eu vim sem ter uma estrutura bíblica. Eu vim sabendo que Deus é Deus, mas eu não conhecia nada da palavra, e ainda não conheço. Eu procuro tentar aprender, preciso me dedicar mais, preciso vir na escola bíblica, né, pastor Rafael? Preciso começar a frequentar mais. E é um convite que eu aproveito e deixo para os irmãos, porque nós temos os trabalhos na escola bíblica, nós temos a oração de segunda-feira, e primeiramente é para mim, porque eu preciso mais, eu necessito mais. Os irmãos podem estar orando em conjunto. Hoje nós estamos num conjunto na igreja, mas a salvação, ela é individual, ela é de cada um. Nós temos que buscar o mesmo Deus, que é para todos nós, mas a salvação, ela é única, ela é individual. Timóteo, ele, na primeira carta a Timóteo, Giovanni, põe para mim, fazendo um favor, na 2 Timóteo 2,15. Quando eu era recém-convertido, estava na mesa de som na época, em 2019, e foi a primeira campanha das 12 quarta-feira que eu presenciei, e a palavra era justamente essa: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E por incrível que pareça, foi uma das primeiras palavras que eu tive a curiosidade de procurar na Bíblia, e de procurar o que ela queria dizer. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Agora, olha que curioso. Giovanni, põe fazendo um favor para mim, Tito 1,16. Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É diferente do que fala Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, desobediente e reprovado para toda boa obra. Obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Irmãos,
Nós somos aqui dentro da igreja uma família, vamos dizer assim, uma família vida plena. Nós todos estamos aqui com um propósito. O propósito maior é a eternidade. Só que nós precisamos ver a eternidade não como um período longo e sem fim, mas a eternidade como uma qualidade diferenciada de vida. Porque não vai ser a mesma coisa. Uma coisa é eu olhar a eternidade como um eterno, uma coisa sem fim. Outra coisa é como uma coisa, como qualidade de vida, porque vai ser diferente. Eu quero subir, eu quero ir para o céu. E aqueles que ficarem, qual a qualidade de vida que vão ter? Vão ter o sofrimento eterno. Dentro da igreja é comum nós ouvirmos glória a Deus, aleluia, de joelho, como eu no louvor chorar, mas lá fora eu não fazia isso. Lá fora eu era totalmente diferente, ainda eu era do mundo. Eu tentava disfarçar quando eu vi um irmãozinho da igreja. Eu estava no meu carro, ouvindo rock, eu estava ouvindo Black Sabbath, e eu estava descendo com o carro na avenida, e o irmão Boca estava subindo. Quando eu vi o irmão Boca, o que eu fiz? Eu já abaixei o rádio rapidinho e coloquei um louvor. Para quê? Para ele ver, opa, peraí, o Dias está ouvindo um louvor. Mas não era. Eu estava tentando enganar quem? A mim mesmo. Irmãos, nós temos que ser obreiros aqui dentro de Deus, e temos que ser mais ainda lá fora, porque dentro da igreja eu consigo ser o melhor crente que tiver, se eu quiser. Eu posso participar de tudo quanto é ministério, eu posso varrer a igreja, eu posso patear de aranha, eu posso dirigir, fazer linha. Se eu soubesse tocar um instrumento, eu poderia estar aqui no grupo de louvor, eu poderia fazer qualquer coisa aqui dentro, e meu caráter lá fora. Uma coisa que há tempos eu tenho visto, nós tínhamos de domingo na Santa Ceia, de manhã nós viemos aqui orar, pedir perdão dos nossos pecados, para que Deus nos perdoasse e em coração puro pudéssemos ceiar. Hoje, são poucos irmãos que vêm, e nós temos 150 membros mais ou menos. Outra coisa, isso serve para mim primeiro, tá, irmãos? Isso serve para mim. Quando eu chego na igreja para um culto, eu não estava mais ajoelhando, me prostrando. Hoje eu cheguei, eu ensaiei, fiz várias coisas aqui dentro da igreja, tomei água, vim aqui, olhei lá fora, vi a Ellen ajoelhada lá atrás. Foi mecânico. Eu falei, opa, eu tenho que ajoelhar também. Me prostrei diante de Deus, agradeci pela oportunidade de estar aqui. Isso é uma coisa que, sinceramente, eu falando, eu fico lá atrás assim, mas eu não tenho visto muito mais na igreja. São poucos os irmãos que ajoelham, que se prostram antes do culto. É uma reverência, não a pastor, não ao ministério de louvor, mas é uma reverência a Deus. Essa reverência, ela é diretamente para Deus. Nós, membros da igreja, não somos dignos de nada, mas aquele que nos permitiu vir até aqui, que nos permitiu estar aqui hoje, Ele é digno de todas as coisas. Nós precisamos nos reverenciar a Deus. Precisamos, porque é Ele que nos sustenta. O tema dessa mensagem hoje é: Deus te chamou para viver coisas maiores. Ele nos convida diariamente a viver coisas maiores. Ele nos traz, Ele nos permite que estejamos aqui, para que a palavra venha nos confrontar. Que quando a palavra confronta, é porque ela toca na ferida. E aí a gente tem que dar testemunho, porque o testemunho é uma ferida que não dói mais. Aquele irmão que testemunha, é uma coisa que ele passou, que machucou, que doeu, ele sofreu, mas já não dói mais. Nós temos todo o consolo e conforto na palavra, aqui na Bíblia. Tudo que nós precisamos, a gente encontra aqui. Quando estamos perdidos, a gente procurar aqui, ó, versículo, a gente vai achar. Estamos tristes, com dúvida, aqui está o nosso consolo. A forma mais fácil de falar com Deus é a oração, irmãos. Quando eu me prostro de joelho no chão, quando eu clamo ao Senhor dos exércitos, quando eu peço a Ele, quando eu imploro a misericórdia e a graça dEle, eu estou falando com Deus. Agora, a forma de Deus falar comigo e falar com os irmãos: leitura, entendimento, palavra de Deus. Através do versículo Deus fala, através das escrituras Deus fala.
A palavra de Deus, ela é mais atual do que as manchetes que vão sair no jornal amanhã. Isso, eu vi uma pequena postagem no status do WhatsApp, e eu fiquei pensando, que curioso isso e tal. Isso é verdade. Há pouco tempo atrás, o pastor Ed René, ele fez um vídeo, onde ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada, que a Bíblia, ela era insuficiente. Eu peço para que Deus tenha misericórdia dele, porque não existe livro mais suficiente e mais atualizado, por ser uma escritura antiga, do que a Bíblia. Porque, como eu disse, aqui você tem conforto, você tem consolo. Se você tem dor, você tem cura. Leia a palavra de Deus. Quando eu leio, Deus fala comigo. Hoje eu estava ouvindo Samuel 1:3. Assim, eu pus aleatório uma pregação enquanto eu estava lavando a louça. Eu ia fazer o almoço de manhã, eu tirei folga hoje. E estava 1 Samuel no capítulo 3, onde Deus chama Samuel, e ele não sabe que era Deus. Ele vai e pergunta: você me chamou, Eli? Ele fala: não, não chamei. Até que ele fala assim: quando te chamar, você responde: eis-me aqui, Senhor. E a mesma coisa conosco, irmãos. Deus falou comigo aquela hora e disse assim: eu te chamo toda hora, e muitas vezes você não responde. Eu te dei 2 ouvidos para ouvir, te dei 2 olhos para ver, e você não está vendo nas coisas que eu criei. Você não está me ouvindo na palavra que eu deixei. Muitas vezes o louvor fala com a gente de uma forma que nos restaura. Esses dias atrás eu estava muito pensativo. Eu estava assim, de uma certa forma meio chateado com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E aí de repente eu falei: eu vou pôr um louvor. E eu coloquei, e veio uma sequência de louvores. E tem um louvor da Sara Farias, que ele veio a falar comigo. Só que naquele momento, quando eu achei que era para mim, naquele momento eu achei que não era. Era para uma irmã e eu enviei para ela. Eu falei: ó, eu não sei o que Deus quer desse louvor com você, mas eu estou te enviando. Eu não sei dizer se é para você, mas eu estou te enviando. Se servir para você, glória a Deus. E em seguida, Deus tocou no meu coração de hoje ministrar esse louvor. Eu não sou membro do Ministério de Louvor, eu não fiz aula de canto, mas o que eu faço, eu procuro fazer o melhor de mim, tanto no meu trabalho, principalmente para Deus, porque a recompensa de tudo é a vida eterna, a eternidade no final. Aqui, Deus me deixou, deixa eu voltar aqui na Bíblia, me deixou uma escritura divinamente inspirada, e não tem como ter dúvida disso, porque um versículo complementa o outro. O que está em Hebreus, de repente você encontra um lá em Eclesiastes que vai complementar, e você volta na Bíblia, lá no começo, no Antigo Testamento, você encontra versículo que complementa. É algo que foi escrito, que não tem como uma mente humana, sem auxílio de Deus, ser escrito. Não existe possibilidade de uma mente que seja tão inteligente assim escrever algo tão precioso para nossas vidas. Ela é proveitosa para ensinar. Ela nos ensina a levarmos uma vida sem pecado, porque Deus veio no mundo por amor do Pai por nós. Ele viveu por amor aos pecadores e morreu por amor a todos nós, que nada mais somos também do que pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Nós temos que fazer, irmãos, com que a vinda de Jesus para cá não tenha sido em vão. Ele mesmo ele se humilhou. Ele permitiu tudo aquilo acontecer com ele, quando ele poderia fazer diferente. Mas ele permitiu que se cumprisse as Escrituras, para que hoje eu e vocês pudéssemos ter a oportunidade da salvação. Muitas vezes é difícil. Mas eu não consigo, porque hoje o mundo me convida para as coisas do mundo. Sim, realmente hoje é difícil, mas sempre foi difícil. Só que Deus diz que tem um convite para mim e para você, desde que nós sigamos aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Deus deixou para a gente. Pode não ser fácil, mas para isso tem a oração. Pedir oração: Senhor Deus, me fortalece meu espírito, porque minha carne é fraca. Fortalece, Senhor, o meu espírito,
Afasta de mim, tira de mim, Pai, o que não é teu e que não te agrada. Essa é uma oração, irmãos, que eu procuro fazer todos os dias, porque eu sei de onde eu vim lá atrás. Eu tive um passado que não só eu, muitos irmãos tiveram um passado assim, mas eu uso isso como uma lição para a minha vida, porque sem conhecer Deus, Ele estava comigo, Ele me tirou de lá. Eu não estava nem no fundo do poço. O poço no fundo ainda tem água. Eu me achava no fundo da fossa. Eu poderia ser morto, ou poderia morrer por uma overdose no passado. E eu falei isso, as mesmas palavras na outra ministração que eu fiz aqui no ano passado. Nós temos problemas, sim, mas não existe como fugirmos do problema. Se eu driblar o problema vai estar ali ainda. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Orar a Deus, clamar a Ele, porque Ele estando com a gente, o problema é fraco, é pequeno. Deus, eu tenho um problema. Não, problema, eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus na minha vida. Nós temos, irmãos, um grande Deus na nossa vida. Jesus Cristo de Nazaré, Ele estava passando e a multidão o cercava, e uma mulher, irmãos, que há 12 anos era considerada impura, relou na orla das vestes dele. E ele fala assim, Jesus de Nazaré fala: alguém me tocou. Aí eu penso, os discípulos, mas Senhor, com certeza está cheio de gente aqui, claro que alguém te tocou. Mas aí Jesus vira e fala: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Nós também podemos tocar diferente em Jesus Cristo, através da nossa adoração, através do nosso comportamento cristão, do nosso caráter de cristão. Nós temos que ser cristãos, irmãos, na fé. Ah, está difícil, por isso que ele está indo na igreja. Eu ouvi isso. Ah, deve estar com um problema muito sério, porque está ouvindo um louvor alto ali. Eu também ouvi isso. Mas isso não me fez desistir. E cada vez, irmãos, que você ouvir uma coisa assim, para tentar tirar teu foco de Deus, tirar teu foco de Jesus, levanta a cabeça e diz: o Deus que eu sirvo é maior, e eu vou vencer. Não há crítica, não tem nada que me tira do caminho, não vai ter nada que te tira do caminho, se você depositar toda a sua confiança em Deus. Salmo 37, versículo 5, eu não enjoo de falar. Para mim é o versículo que me completa. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Através da palavra de Deus, Ele traz coisas maiores para a nossa vida. Através da palavra de Deus, nós podemos crescer em espírito e em verdade, para sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. É isso que Jesus precisa. Sim, Ele não precisa da gente, nós precisamos dEle. Quando nós louvamos e adoramos, é porque Ele é digno disso. Ele é digno de toda adoração. Hoje nós estamos vivendo uma época de muitas informações. Acontece um terremoto no Chile, em minutos a gente fica sabendo aqui. Acontece uma catástrofe lá no Haiti, em minutos a gente está sabendo aqui, e já tem até vídeo. De repente tem até alguém que já faz até a live do negócio lá, sabe? Então é muito rápido. As informações hoje correm muito rápido através das redes sociais. Só que também os ataques à igreja também correm muito rápido. Hoje nós estamos vivendo uma época, uma era, onde muitas críticas, muitos ataques às igrejas estão sendo feitos. É fácil eu pegar o defeito de um e globalizar tudo. Eu pego um pastor de uma determinada igreja onde a palavra não é verdadeira, onde não se prega o verdadeiro evangelho. Aí o que acontece? Alguém pega e globaliza tudo isso. Ou então, por exemplo, o Ed René, ele falou isso, que a Bíblia tinha que ser atualizada e que ela era insuficiente. Muitos pegaram isso e globalizaram.
Eu já ouvi muitas críticas a crente, muitas críticas à igreja, muitas críticas a pastores. Por quê? Por causa de informações que são muito rápidas e muitas vezes são falsas, mas até que seja desfeito isso, ela se torna verdadeira para aqueles que, porque assim, a pessoa crê naquilo que ela quer, e muitas vezes aquilo que ela quer crer, que ela quer acreditar, não é a verdade, é totalmente fora disso, fora daqui. Nós, ano passado, a pastora Lu, ela colocou um propósito de que a gente lesse a Bíblia em um ano. Eu parei em Reis, eu parei em 1 Reis, e eu louvo a Deus e agradeço a Deus aos irmãos que conseguiram ler, né, até o final, que leram a Bíblia inteira, que estão lendo de novo, porque realmente esse livro tem que ser lido continuamente, para que a gente não caia no alto engano, onde muitas vezes alguém vem até a gente e traz uma palavra, um simples versículo, onde o contexto é totalmente diferente, mas que é colocado de uma forma onde a gente acaba acreditando, e a gente acaba vivendo uma coisa errada, uma coisa falsa, que não é verdadeira. A leitura da palavra, ela faz com que nós tenhamos conhecimento, e através do conhecimento, irmãos, nós crescemos de uma forma tão grande espiritualmente, que nada pode nos abalar, porque eu vou ter resposta para todas as áreas da minha vida. Nós iremos encontrar aqui resposta para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos romper, o pastor diz, as coisas velhas tem que se passar, e eis que tudo se faz novo. Novo também é uma proposta que eu faço hoje. Oração. Uma igreja que ora é uma igreja que não perece. O primeiro templo é o nosso, é o que está dentro de nosso coração. Nós precisamos manter esse templo limpo para que o Espírito Santo habite. Uma família sai e deixa a casa dela, limpa toda a casa e fecha, e fica um mês fora. Quando ela retorna, como vai estar essa casa? Essa casa vai estar suja, porque vai ter juntado poeira. Então nós também não podemos fechar o nosso coração com a palavra que é pregada hoje, ou com a palavra que foi pregada domingo, e guardar somente isso, sabe? Nós temos que abrir o nosso coração. Uma casa aberta, ela tem que ser limpa diariamente. O nosso coração tem que estar em revisão todo dia, para que a palavra que entra hoje, ela permaneça, mas para que a outra palavra que vem, também fique, para que a gente possa estar vivendo isso, porque assim nós vamos começar a entender o propósito de Deus. Quando nós começamos a entender a palavra, nós começaremos a entender o propósito de Deus. Assim, eu quero aproveitar enquanto o Ministério de Louvor vem aqui, e agradecer ao Ministério de Louvor. Eu até falei hoje com a Damaris, eu mandei uma mensagem para ela, porque Deus tocou no meu coração da gente ministrar um louvor, e é um louvor que o grupo de louvor nunca havia tocado. Eu também não conhecia, fui conhecer numa sequência de louvores que estava tocando. O Ministério de Louvor também, assim, alguns irmãos não conheciam. E eu agradeci hoje a Damaris pelo desempenho, porque eu poderia, quando eu falei assim, eu queria ministrar esse louvor e tal, e o Ministério de Louvor poderia falar aos meninos, não vai dar tempo porque a gente nunca tocou, a gente não conhece. Mas pelo contrário, eles se empenharam em tirar a letra, em tirar a música. E eu agradeço demais a isso, porque eu não recebi um não. Assim, em outra situação, não dentro da igreja, fora da igreja, a gente tem que saber lidar com um não. É difícil, muitas vezes dói receber um não. E eu agradeço a Deus pelo Ministério de Louvor Vida Plena, porque talvez outro lugar, em outra igreja, não sei, não dá, muito em cima da hora, não vai ficar legal, não vai dar certo. Mas foi ao contrário, não, vamos tirar sim, né? O Nato falou, a Damaris, não, vamos sim, Sandrinho, Bruno, João, vamos tentar, vamos fazer. Nós viemos hoje aqui 7h15 ensaiar, nós cantamos 2 vezes, mas é com amor para Deus, irmãos. Sara Farias.